Movimento retilíneo uniforme é um movimento que ocorre com velocidade constante em uma trajetória reta. Dessa forma, em intervalos de tempos iguais, o móvel percorre a mesma distância. Para saber a velocidade média do corpo em movimento uniforme, nós utilizamos a seguinte fórmula: Vm igual a ΔS por t, onde Vm é a velocidade média, o ΔS é a variação de espaço e o t é o intervalo de tempo. No movimento retilíneo uniforme, a velocidade média apresenta o mesmo valor da velocidade instantânea, ou seja, Vm igual a v. Sabendo disso, podemos encontrar a função horária da posição utilizando a equação da velocidade, substituindo ΔS por S menos S0. E isolando S, encontramos a função horária da posição do MRU, que é S igual a S0 mais V vezes T, onde S é a posição a ser encontrada, S0 é a posição inicial, V a velocidade e T o tempo. O movimento retilíneo uniformemente variado é aquele que é realizado em linha reta, por isso é chamado de retilíneo. Além disso, a aceleração do corpo se mantém constante, o que faz com que sua velocidade varie dentro dos mesmos intervalos de tempo. Uma vez que varia da mesma forma, o que revela constância, o movimento é chamado de uniformemente variado. Dentro do MRUV, temos duas formas de variação: o movimento retilíneo uniformemente acelerado, que é quando um corpo cuja velocidade aumenta sempre na mesma proporção ao longo do tempo, e o movimento retilíneo uniformemente retardado, que é quando um corpo em movimento reduz a sua velocidade de forma constante ao longo do tempo. Para sabermos qual tipo de variação ocorre, utilizamos como base a aceleração instantânea, onde a média da aceleração é igual à sua variação ocorrida em determinados intervalos de tempo. E dela, tiramos a fórmula de MRUV, que é V igual a V0 mais A vezes T. Com a expressão final da fórmula de MRUV, é possível então obter a velocidade de um corpo em qualquer instante de tempo. Procedimento experimental 1. Para a realização do experimento de movimento retilíneo uniforme, utilizou-se a planilha Dados MRU, disponibilizada no Moodle, para preencher as tabelas que foram utilizadas para montar os gráficos. O vídeo com o roteiro da prática de MRU, que está disponível no Moodle, nos mostra os seguintes procedimentos: como fazer a montagem do trilho, as ligações elétricas e como colocá-las no trilho, o ajuste do cronômetro para a função F1, que conta o tempo entre os sensores, o ajuste para deixar a posição inicial em 0,30 metros, para depois colocar os deslocamentos. O vídeo do roteiro também nos mostra como o experimento funciona na prática, com o deslocamento do carrinho quando colocamos as massas de 15 gramas, 30 gramas e 50 gramas. Procedimento experimental 2. Para a realização do experimento de movimento retilíneo uniformemente variado, utilizou-se a planilha Dados MRUV, disponibilizada pelo professor no Moodle para preencher as tabelas de medida. O vídeo disponibilizado no Moodle, com o roteiro da prática de MRUV, nos mostra os seguintes procedimentos: como fazer a montagem do trilho, a calibração do trilho desligando seu fluxo de ar, o ajuste do sensor na posição de 0,4 metros, a ligação elétrica, que usa-se apenas um sensor e uma chave de disparo. Para o ajuste do eletroímã, basta soltar o manípulo, regulá-lo e apertá-lo novamente, deixando o carrinho na posição desejada. O ajuste do cronômetro com a função F2, que conta o tempo desde o disparo da chave, que libera o carrinho, até o momento que ele passa no sensor. O acionamento do cronômetro ocorre na chave liga-desliga. Quando a chave for desligada, o carrinho será liberado. Com os dados obtidos nas tabelas disponibilizadas no Moodle, calculou-se a média das variações de tempo e, a partir disso, montou-se um gráfico do espaço em função do tempo para os três impulsos de 15, 30 e 50 gramas, como mostra a figura. É possível observar que as três curvas apresentam uma reta linear crescente, assim como esperado pela teoria, uma vez que não há uma aceleração presente e a velocidade é constante. Quanto maior a massa adotada para dar o impulso ao carrinho, maior a inclinação da reta, pois com o aumento da massa, há aumento da força puxando o carrinho e, portanto, maior impulso ao sistema. Assim, o carrinho alcança o segundo sensor mais rapidamente. Já observando as equações, pode-se dizer que o coeficiente angular, que é o valor que multiplica a variável x, representa a velocidade do carrinho e o coeficiente linear, que é o valor somado, representa a posição inicial. Além disso, as equações representam as equações horárias do movimento do carrinho, como é possível ver na tabela ao lado. Ao construir o gráfico da velocidade em função do tempo para os impulsos de 15, 30 e 50 gramas, encontra-se linhas retas, sendo característico do movimento retilíneo uniforme.
Observe-se que quanto menor o impulso, maior é a reta horizontalmente, pois como o impulso é menor, ele leva mais tempo para ir de um sensor a outro. É possível notar que alguns pontos se encontram um pouco deslocados da linha de tendência. Isso se dá pelo fato de os valores de medição não serem precisos. Analisando separadamente cada reta encontrada no gráfico do slide anterior, foi possível calcular a área sob o gráfico, sendo representada pela parte achurada. Os resultados apresentados na tabela são aproximadamente 70 centímetros. Esse valor representa o deslocamento realizado pelo carrinho. Com todas as informações encontradas, pode-se afirmar que o movimento do carrinho é retilíneo e uniforme e que as previsões da teoria coincidem com o que foi encontrado na prática. Com o uso dos dados expressos anteriormente, o gráfico abaixo, posição final em função do tempo, formou as seguintes curvas. Para o significado físico dos coeficientes do gráfico anterior, pode-se perceber que o coeficiente que acompanha o x² nos indica o valor da aceleração dividida por 2, e o que acompanha o x é a nossa velocidade inicial. A velocidade inicial teria de ser zero, porém, como temos um valor diferente de zero, concluímos que este valor deriva da correção que a plataforma Excel nos proporcionou. Por fim, o último coeficiente representou assim nossa posição inicial. De acordo com isso, obtivemos as seguintes equações horárias do movimento do carrinho. Para a representação da velocidade em função do tempo para as massas de impulso utilizadas, foi feito o gráfico a seguir. Analisando o gráfico anterior, temos que o nosso coeficiente angular nos mostra o valor da aceleração do nosso carrinho, que está em centímetros por segundo ao quadrado, e o coeficiente linear, que teria que ser zero, é o valor de correção utilizado pela plataforma Excel. Com os valores de tabela e do gráfico anterior, podemos calcular a área do gráfico para os valores de 15 gramas, 30 gramas e 50 gramas. Podemos perceber assim que a área calculada é equivalente ao nosso deslocamento final do nosso carrinho. A seguir, temos as imagens ilustrando nossas áreas do gráfico. Com base nos resultados obtidos e tendo em vista o movimento do carrinho, podemos perceber que o mesmo produz um movimento retilíneo uniformemente variado, MR/V, com uma aceleração constante ao longo de todo o percurso. Quando observamos o gráfico do espaço em função do tempo, percebemos que as curvas são retas e inclinadas. Quanto maior a massa do impulso, maior a inclinação relativa ao eixo x, o que indica uma relação linear do deslocamento em função do tempo, comprovado na equação horária do movimento. Observando as curvas de velocidade em função do tempo, percebemos que tendem a retas horizontais, o que indica que a velocidade é constante nos três casos, e percebemos que quando é feito o cálculo da área do gráfico, que o deslocamento do carrinho se aproxima de 70 centímetros, estando de acordo com o esperado, já que a primeira medição é feita em 10 centímetros e a última em 80 centímetros. Concluímos que se trata de movimento retilíneo uniforme. No experimento 2, ao observarmos o gráfico de deslocamento em função do tempo, vemos que as curvas possuem formato parabólico, o que indica uma relação quadrática entre o espaço e o tempo. Isso é comprovado através da equação horária do movimento. No gráfico de velocidade em função do tempo, as curvas são retas inclinadas, indicando que a aceleração do móvel é constante. Quanto maior a massa para o impulso, maior a aceleração. Calculando a área abaixo das curvas, vemos que em ambos os casos, o deslocamento se aproxima de 80 centímetros, estando de acordo com o deslocamento do experimento. Ao analisarmos o movimento, vemos que é retilíneo uniformemente variado. O MRU e o MRUV são importantes na engenharia de controle e automação para a compreensão matemática e física de grandezas como posição, velocidade, aceleração, tempo e como se relacionam. Esses movimentos são base para várias aplicações tecnológicas, como motores, esteiras, GPS, entre outros.